nós trabalhamos aí a história da filosofia. Você já deve até ter visto esses slides em algum momento, tá? Então a ideia hoje, a partir de hoje, é retomar, né, uma espécie de devolutiva do trabalho, por assim dizer, retomar um pouquinho da história da filosofia. E aí nós vamos tentar chegar na próxima aula até Agostinho e Tomás de Aquino, se possível, tá? E aí o trabalho nosso para o próximo bimestre ele vai seguir a continuidade dessas aulas, tá? Desse conteúdo. Então eu separei, esse slide é um slide que nós já trabalhamos em sala de aula, tá? Eu separei ele para que nós possamos retomar os tópicos principais. É óbvio que quando a gente vai falar dos pré-socráticos aqui, a ideia vai ser dar um destaque maior para Heráclito e Parmênides, né, que foi do trabalho de vocês. Tudo bem? Seguindo aí, nós vamos lá no início, né? A nossa filosofia, como nós conhecemos, por assim dizer, ela nasce nessa região conhecida como Magna Grécia, entre os séculos VII, VI, antes da era cristã, ou antes da era moderna, né? Nessa região aí que vocês estão vendo no mapa, né? No Mar Egeu, no Mar Jônico, né? Onde hoje é próximo aí, onde foi a Macedônia, próximo ao extremo aí da Ásia. E aí, como nós vimos inclusive no assunto de filosofia e religião, a nossa filosofia ela surge tentando dar uma resposta mais racional, por assim dizer, àquilo que a mitologia já tratava de certa maneira. Vale lembrar que os primeiros filósofos, né, que nós vamos ver na sequência, são considerados os filósofos da natureza, né, os filósofos que olhavam para a natureza de maneira mais racional. Dentre as coisas que eles buscavam era a arqué, a substância primordial, mas pesquisaram outras coisas. Qual que era o ponto de partida? Qual foi o ponto de partida desses filósofos que corrobora para aquilo que nós vimos na aula passada? Justamente as narrativas mitológicas, né? As narrativas mitológicas, não sei se vocês lembram lá das 3 etapas, uma das etapas se referia justamente à visão que tinham-se, né? Ou que tem-se, né? Em algumas crenças dos deuses em relação à natureza, aos elementos da natureza. Então, os primeiros pensadores, né? Tales de Mileto, Demócrito, essa galera toda que nós vamos ver na sequência, eles se basearam nessas indagações da mitologia para começar o desenvolvimento da filosofia. Por isso aí que o texto de fundamentação de vocês, que é o livro didático, ele coloca aí como tópico, né? Passagem do mito ao logos. Uma tentativa de explicar de maneira mais racional aquilo que a mitologia tentava explicar. Nesse contexto, pessoal, é importante a gente destacar dois aspectos sociais, né, das colônias gregas, né, desculpa, das cidades gregas da época, né, das polis, né, as cidades-estados. As polis gregas, né, como o nome já diz, né, eram cidades-estados, ou seja, tinha uma independência organizacional e política muito grande. Isso influenciou para o aflorescimento ou para o florescimento do pensamento filosófico. Por quê? Vamos pegar como exemplo a nossa realidade no Brasil. Quando a gente pensa em educação, por exemplo, no Brasil, nós temos a seguinte situação. Nós temos um Programa Nacional de Educação, uma base nacional comum curricular, ditada e discutida pelo governo federal, que dá os parâmetros básicos da educação a nível de todo o país. Depois, essa base ela tem uma reconsulta a nível estadual, e aí o currículo, o Estado de São Paulo, todos os estados, no nosso caso, o governo do Estado de São Paulo, ele elabora o currículo do Estado de São Paulo, né, com base naquele documento orientador federal, e depois os municípios, também na mesma esteira, com base no documento federal e com base nas orientações do Estado, né, da federação estadual, nós temos as diretrizes municipais de educação. Percebam que há uma continuidade, e isso, né, só para título de exemplo, limita, de certa maneira, a autonomia do que vai ser dito, do que vai ser estudado ou não. Ah, professor, mas isso é importante pensando na sociedade contemporânea, por causa dos vestibulares. Sim, ok, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas no que se refere à criatividade de construção de conhecimento, vocês concordam que, de certa maneira, isso fica diminuído? Ou seja, eu, como professor de filosofia, eu posso trazer elementos que eu entendo como singulares para vocês.
mas há uma limitação da minha pessoa, dada a legislação vigente, para que eu aborde assuntos outros, porque isso extrapola o currículo e eu tenho um currículo a cumprir. Quando a gente olha, só para isso como exemplo, quando a gente olha para a Grécia, né, para a região da Grécia, região da Magna Grécia, e a gente identifica cidades-estados independentes, né? Cidades-estados, então, são cidades independentes, toda essa gestão do conhecimento, a gente não tem como falar de escolas como nós conhecemos hoje, né? Naquela época ainda. Mas percebam que há uma liberdade de pensamento muito maior, né? Sem contar que as estruturas sociais e políticas eram muito distintas. Cada cidade-estado tinha uma configuração, umas muito parecidas com as outras, mas se a gente pega a Troia, por exemplo, né? Muito característica pela guerra, e aí você tem todo uma preocupação de uma monarquia um tanto quanto absolutista. Se você pega Atenas, né? O florescimento da democracia, do pensamento democrático. Enfim, cada uma dessas cidades elas tinham as suas particularidades. E essas particularidades permitiam, influenciavam, né, a autonomia desses pensadores. Por isso que o florescimento foi tão abundante. Porque cada cidade, mesmo eles se considerando o mesmo povo, por assim dizer, né, dado a sua cultura, no sentido principalmente da linguagem e algumas crenças religiosas, mas fora isso, as particularidades, as especificidades de cada região propiciavam uma autonomia de pensamento e, por consequência, uma liberdade para construir um pensamento diferenciado em relação aos outros locais, e isso dá uma amplitude muito maior de discussão. Ainda falando sobre as cidades-estados, nós temos a seguinte situação. Um local muito importante, isso volta e meia cai nos vestibulares, que é a importância da ágora, da praça pública, né? A importância que se tem daquele ambiente para as discussões filosóficas e, enfim, sociais e políticas. Né? Nesse momento não há dissociação do que é política, do que é ética, do que é... Tudo é filosofia, por assim dizer. Então, as discussões elas eram feitas em praça pública, na sua grande maioria das vezes. Mesmo se a gente pegar o contexto de Atenas, em que poucos eram considerados cidadãos, mesmo aqueles que não eram considerados cidadãos tinham como participar, ou pelo menos como ouvintes daquela realidade. E isso também ajuda, de certa maneira, a difusão do conhecimento e a amplitude das discussões. Então, quando a gente fala de polis grega e ágora, essa realidade social e até essa realidade física, enquanto uma praça central onde as pessoas discutem, ela é extremamente importante para que o florescimento filosófico e, por consequência, a amplitude de pensamento ela se desenvolva. Tudo bem, pessoal? Nós temos aí os filósofos pré-socráticos, né, que seriam os primeiros filósofos... Os primeiros filósofos, por assim dizer, né? Pré-socráticos, porque antecederam a figura histórica de Sócrates, até pela abordagem filosófica, né? Sócrates já num segundo momento tem uma abordagem um pouco mais antropológica, né? Uma preocupação mais política. Então eles são chamados também de filósofos da natureza. No nosso trabalho, nós demos um destaque para Heráclito e Parmênides, então nós vamos dar um destaque a eles, dada a influência que eles têm para os outros pensadores, né? Em especial Platão. Mas qual que era a preocupação desses pensadores, como eu mencionei há pouco, né? Tentar trazer à tona uma resposta mais racional às realidades do cosmos. E aí, quando a gente fala cosmos aqui, a gente está falando de physis, né? De natureza. Tinha-se já um pensamento sobre além, né, da Terra, né? Num pensamento já, uma certa astronomia incipiente, começando aí, já existia, mas a preocupação desses filósofos, inicialmente, era entender as regularidades da natureza e tentar verificar se existia algo que era singular, algo que era extremamente fundamental, extremamente importante para que as realidades, tal como elas existem e nos são postas, elas sejam constituídas. E aí é o que nós colocamos de tudo aquilo, o livro traz para vocês, de tudo aquilo que esses pensadores pesquisaram, de maneira especial a um debruçar sobre essa busca da arché, né? Ou arché, a substância primordial. Né? Então, tentar entender se existe essa regularidade e que regularidade é essa. E cada filósofo vai tentando dar uma resposta para isso. Né? Então,
como a gente colocou agora, a palavra cosmogonia, né? Cosmos, aí a gente pode fazer uma analogia à natureza, nesse primeiro momento. Gonia, uma explicação mitológica. E nós temos uma tentativa de cosmologia, né? Uma explicação mais racional daquilo que era explicado de maneira mitológica até então. Tudo bem, pessoal? Tá aí? Lembram disso? Temos alguns pensadores, né? Tales de Mileto vai falar da água, né? A água como substância primordial, como elemento singular. E aí por vários aspectos, né? Não sei se vocês se recordam no começo do bimestre, quando a gente falava sobre o preconceito em relação a Tales, como essa relação dele com a observação da natureza tinha como a água como um elemento singular, e por isso que ele vai colocar arqué sendo a água, dada a importância da água, por exemplo, para a produção, né? De vida, para a produção de alimentação. Lógico que naquela época não se tinha Ô, Carlos, todo o conhecimento que temos hoje. Oi, pode falar. desculpa te atrapalhar, assim, mas Imagina. eu tenho uma dúvida aqui. Por que que só tem filósofo homem? Tipo, eu duvido que naquela época nenhuma mulher tentou criar algum tipo de filosofia. Ou é porque ela não teve, tipo, a voz da atenção, tá ligado? Vocês já devem ter pesquisado um pouquinho sobre Hipátia, né? A Hipátia, ela, que é inclusive o nome do projeto de vocês de matemática, ela é uma filósofa com uma certa, que sofreu muito também, foi morta de maneira bem cruel, mas em já um período do domínio de Alexandre, né? Por que não mulheres? Se a gente pegar um texto de Platão, na República, quando ele fala sobre educação, por exemplo, a tripartição da alma, ele coloca, dentre outras coisas, a incapacidade da mulher em ter uma alma racional desenvolvida. Então é uma sociedade totalmente machista no sentido contemporâneo da palavra. As mulheres não eram vistas, não só pelos gregos, tá? Os judeus ortodoxos, a civilização ocidental de uma maneira geral, ela tem, na sua grande maioria das culturas, uma visão muito pejorativa em relação às mulheres, né? Colocando uma certa incapacidade intelectual dessas mulheres. Tanto é verdade, né, que há uma certa curiosidade a respeito disso, as relações afetivas nesse período, na grande maioria dos casos, eram relações homoafetivas. Nós não estamos falando de relação homossexual, tá? Relação homoafetivas. As mulheres, sim, eram procuradas pelos homens, eles se casavam, se davam em casamento para a procriação. Mas a questão de afeto, dada a incapacidade que eles pensavam das mulheres naquele período, era tamanha o pensamento de inferioridade das mulheres que nem os afetos eram possíveis. Ou seja, a mulher não tinha capacidade nem de sentir carinho, né? Ou ter uma discussão à altura do pensamento de um homem. E aí por isso que as mulheres foram colocadas à margem. Certamente tiveram mulheres importantes na história, tá? Mas aquilo que veio para nós desse período, basicamente é fundado no pensamento masculino, infelizmente. Ô, Carlos, Uma questão cultural, né? Oi. eu queria aproveitar o gancho do Enzo e perguntar uma pergunta é ótimo, né? Fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. Lembra aquele texto que você passou sobre a filosofia da religião? Alguma coisa assim. Eu li Filosofia e religião. e estava falando que alguns arqueólogos, filósofos, eu não sei falar, eles acreditam que a filosofia nasceu no Oriente Norte da África. E por que a gente não estuda essa parte? Tá, existe uma filosofia oriental muito mais antiga do que a nossa. E essa filosofia do norte da África a gente estuda um pouquinho, que é a filosofia de Agostinho, mas já na Idade Média, né? E tem uma filosofia ali na Mesopotâmia, que é a região antes dos judeus, tá? Existe uma filosofia desenvolvida ali bem anterior à tradição judaico-cristã. Por que nós não estudamos? Porque a nossa cultura, ela é baseada, né? A gente falou acho que isso em alguma ocasião, mas é sempre bom a gente recordar. A nossa cultura, ela é baseada na filosofia grega, no pensamento judaico-cristão e na organização política romana, né?
a gente lembrar, nós somos colonizadores que viemos da Europa, nossa grande maioria de nós, né? E a Europa, né, já no século II, século III, depois de Cristo, já tinha mergulhado nesse ambiente filosófico grego, né? A influência dos gregos ali no Império Romano era muito forte, enquanto cultura, enquanto pensamento, né? Os primeiros filósofos, Plotinho, os primeiros filósofos ali do Império mesmo, né? Beberam da fonte da filosofia grega, em especial em Platão. A influência do cristianismo, né? Que é de raiz judaica, também bebe, né? Lembra lá quando a gente viu na Idade Média, né? A gente vai retomar depois, mas a gente viu Agostinho e Tomás de Aquino de maneira especial bebendo da fonte de Platão e Aristóteles, e nós viemos desse local, né? Mesmo que o Império Romano teoricamente não existe mais, as civilizações europeias elas foram fundadas com essa cultura. Então, mesmo que a gente não acredite nisso, mesmo que a gente não tenha uma crença, por exemplo, com o cristianismo, né, que foi um nosso tema em relação à filosofia e religião, é inegável que o cristianismo, o judaísmo nos influenciaram como cultura e nos influenciam. É a nossa cultura, né? Como é a influência da filosofia grega e, por exemplo, do direito romano. Quem for fazer direito, por exemplo, vai estudar certamente direito romano, porque o nosso direito é baseado no direito romano. Ah, professor, mas a gente poderia estudar filosofias outras. Sim, poderíamos, mas o nosso tempo ele é escasso, né? E aí, dado que nós temos que entender a nossa cultura, entender a nossa origem, para transformar a nossa realidade, a opção é o estudo da filosofia grega, né? Grego-romana, por assim dizer. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se ficou claro. Eu entendi, obrigada. Uma questão cultural, pura e simples, tá? Se a gente for um pouquinho mais para o Oriente, por exemplo, a filosofia nem é disciplina, porque a filosofia e a religião elas se confundem, né? Zoroatrismo, budismo, o próprio hinduísmo, né? Enfim, outras crenças religiosas mais a Oriente, tirando o cristianismo oriental, mas as religiões de matrizes mais antigas, inclusive, né? O próprio confucionismo, né? Confúcio ele é considerado para a gente, na filosofia, um filósofo, né? E ele funda uma religião que eles nem consideram como religião propriamente dita, mas que bebe da fonte do pensamento confuciano, de Confúcio filosófico. Nem na faculdade, pessoal, para compartilhar com vocês, nem na faculdade a gente vê com detalhes essa filosofia. A filosofia africana, então, existe estudos contemporâneos da filosofia não só do norte da África ou ali próxima à região do Egito, né? Que é uma região também que influenciou muito a nossa cultura, dado que os judeus têm uma relação direta com aquele povo. Provavelmente o cristianismo surge ali, né? Mas existe uma própria filosofia no continente africano, né? Quando a gente fala África, a gente acha que é um povo só. Não, existem vários povos, várias etnias. Existem estudos contemporâneos da filosofia afro, né? Da filosofia do continente africano, ou das filosofias, melhor dizendo, né? E ela é muito rica. Só que tem um problema também aí. Não há uma tradição literária desses povos. Quando a gente vai estudar, por exemplo, as religiões afros, de matrizes afro, há uma dificuldade muito grande dentro da antropologia de se estudar essas realidades e, por consequência, a própria filosofia, porque não é cultura ainda desses povos, ou da grande maioria deles, de deixar as coisas registradas. Eles não têm esse hábito, como os judeus começaram a fazer, e, por consequência, Roma, enfim, os próprios gregos faziam, né, de registrar os seus pensamentos por escrito. É uma tradição muito oral, né? Filosoficamente falando, há muito pensamento, há muito conhecimento passado de geração para geração de maneira oral. E isso, infelizmente, com a sociedade contemporânea, com o avanço e das influências de outros povos, de maneira especial, né? Lembrando, né, que a África foi praticamente toda colonizada por povos europeus, isso acaba se perdendo. É um risco muito grande e muita coisa se perdeu porque aquela cultura ela era colocada como inferior, as pessoas acabavam não divulgando mais, e como não tem muita coisa escrita, acaba se perdendo de fato. Tudo bem, pessoal? Sim, pode seguir. Ok.
Então, voltando lá sobre Tales, então, vale lembrar, né, a importância de Tales para o Egito. Nós vimos um texto que fala sobre isso no começo do ano, a questão de entender os ciclos e fluxos da água. Então ele vai colocar, olha, a substância primordial para a existência das coisas é a água. Anaximandro, né, ele traz uma visão que naquele momento foi bem incompreendida, né, dada a sua complexidade. Ele vai dizer que é o indeterminado, o apeiron, né? Isso influencia algumas crenças religiosas, mas se a gente tentar traduzir o que é o apeiron, esse indeterminado, seria uma força, seria uma energia que é responsável pela criação de tudo, né? Isso está presente depois no pensamento de Aristóteles, não necessariamente no primeiro motor, mas naquilo que o primeiro motor produz, né? O primeiro motor cria a si mesmo e cria tudo que existe. Então esse seria um exemplo, a título de exemplo, para vocês entenderem, o apeiron, né? Essa energia criadora, essa energia que cria a si mesmo e cria tudo que existe, por exemplo, né? Um outro exemplo dentro da física mais moderna, a ideia de apeiron, ela está presente na questão da gravidade, ela está presente naquela força cósmica que muitos cientistas atribuem à matéria escura, ou seja, existe alguma energia que há uma certa indeterminação, até nos dias de hoje, que é responsável pela criação das coisas, né? Pela junção das coisas. Então, o experimento, não sei se eu comentei com vocês já em aula, se vocês procurarem no YouTube, talvez vocês vão encontrar que lá na ISS, na Estação Internacional Espacial, o astronauta faz uns experimentos, umas brincadeiras com sal, mesmo com água, mas o sal ou a farinha ele é mais interessante. Quando ele solta esses elementos, com o passar do tempo, existe essa força gravitacional entre os planetas, enfim, né, uma das explicações, mas os corpos eles vão se moldando, vão se juntando até formar algo muito parecido com os formatos dos planetas. Então, que força que faz isso? Né? Que força é essa? Né? Dado o período a qual Anaximandro pensava a existência, ele vai chamar isso de apeiron, ou indeterminado. Tudo bem? Anaximenes vai falar um pouquinho sobre o ar, né? Influenciado pelo pensamento de Tales, com certeza, né? O ar, aquele que dá a vida, e aí também, né, fazendo um paralelo com a filosofia e religião que nós estávamos estudando, né? Esse ruá, né? Esse ar, né? Esse espírito, que muitas religiões chamam, ou alma, em cada crença da sua maneira, esse ar também estava presente no pensamento de Anaximenes. Ele vai dizer, diferente, ele vai tentar chegar no meio termo, né? Ele não vai dizer que é a água enquanto substância, mas a gente sabe que a água tem elementos que constituem o ar, hidrogênio e oxigênio. Não vai chegar ao apeiron, ao extremo do apeiron de Anaximandro, algo totalmente indeterminado. Ele vai dizer, olha, existe um ar, existe um sopro, né, que dá vida às coisas, que cria as coisas, né? É esse sopro que nós vemos muito nas religiões, que está presente na obra de Anaximandro. Então ele vai dizer que o ar é a substância primordial. Não só o ar enquanto substância, daquilo que nós sentimos de certa maneira pelo vento e tudo mais, ele também tem uma narrativa nesse sentido, né? Observando a natureza e vendo o que o ar, o que o vento faz, né, de transformação, né, de construção e destruição, por exemplo, de dunas, só para exemplificar, né, para vocês entenderem essa relação, mas também ele vai um pouco além, né, ele vai trazer numa perspectiva mais metafísica essa ideia de ar enquanto o sopro da vida, aquilo que dá vida a tudo que existe. Tudo bem até aí, pessoal? Rápido demais? Tudo bem. Tranquilo? Tá de boa. Na sequência tem Pitágoras, né? A gente falou um pouquinho já sobre ele, a gente não sabe se ele existe de fato, se ele existiu de fato, mas a escola pitagórica sim. E Pitágoras, dentre várias contribuições para a música, de maneira especial, né? A escola pitagórica, um pouco mística, por assim dizer, tinha todo um ritual, né? Então percebam, a mitologia ainda tá imbricada aí na filosofia, né? Existia todo um ritual de iniciação, né? Todo um misticismo por detrás dos pitagóricos, mas eles começam a estudar a natureza, começam a olhar em especial pela música. E na música eles encontram os números. E aí eles chegam à conclusão que a harmonia do universo,
A harmonia de tudo que existe, ela é dada pela harmonia dos números, pela correlação entre os números. Existe uma hierarquia numérica, inclusive, o quadrado, né, o quarteto perfeito, o triângulo fundamental, né, que isso influenciou algumas religiões, por exemplo, a questão da trindade, né, tem uma certa influência desse pensamento de Pitágoras, ou da escola pitagórica, mas para os nossos dias é possível a gente exemplificar a arqué de Pitágoras em relação aos números quando a gente olha para todas as coisas, né? Na aula eu brincava com vocês, né? Acho que o Christian fez isso lá atrás, né? Olhe para a lousa e veja onde está o número, ou diga onde está o número, né? Olhe para a porta, você vai ver um retângulo, ângulos, né? Eu consigo quantificar, dar um número, inclusive, para aquele tom de verde da porta, enfim. Se a gente olha para a nossa realidade contemporânea, o número está totalmente presente nas ciências e na nossa vida. Eu consigo explicar uma pessoa a partir do resultado do seu exame de sangue, do resultado do seu DNA, da sua codificação genética, das suas medidas. Então, assim, o número como um elemento primordial, talvez agora, para os nossos dias, não para a construção necessariamente da realidade, tá? Pitágoras vai dizer em construção, né? Mas talvez aí para a gente entender um pouco melhor, mais para o entendimento da realidade da natureza, né? Não se faz ciência hoje, não se produz conhecimento sem a utilização dos números. Isso é impossível, né? Vou falar por mim como exemplo, né? No trabalho do mestrado, quando eu fiz, obrigatoriamente eu tinha, mesmo sendo um trabalho de filosofia, astronomia, mas num sentido mais cosmológico do que necessariamente físico, né? Uma astronomia mais reflexiva, eu tive que fazer uma análise quantitativa e qualitativa também, mas também quantitativa. Eu tive que pegar uma amostra de estudantes, analisar o conhecimento que eles tinham, o conhecimento que eles adquiriram durante o processo. Então, assim, tudo que a gente vai fazer hoje, né, e tudo que a ciência vai produzir, de certa maneira, tem um número por detrás. Então, a realidade, sim, pode ser explicada a partir dos números. Então, Pitágoras dá essa contribuição para a gente aí dos números. Tudo bem? Vou pular Heráclito e Parmênides, vou para Empédocles, Demócrito, depois a gente volta para Heráclito e Parmênides, que foram os dois últimos que nós tratamos mais no trabalho, né? Empédocles, vocês lembram lá do ensino fundamental, né? Os 4 elementos que compõem a natureza, fogo, terra, água e ar. Ele vai fazer uma certa síntese, por assim dizer, né? Dos filósofos anteriores, então ele vai reconhecer a importância da água, ele vai reconhecer a importância do ar, ele vai reconhecer também o pensamento de Heráclito, a questão do fogo enquanto substância, e a questão da Terra, né? A Terra aí numa perspectiva, se tinha na época uma perspectiva da imutabilidade do planeta, que o planeta era imutável, que não havia modificações. Isso está presente um pouquinho no pensamento de Parmênides, e aí Empédocles pega um pouco disso tudo, então não é um único elemento, mas as relações desses 4 elementos, que é a arqué de Parmênides. Nós costumamos dizer que, de Empédocles. Nós costumamos dizer que para Empédocles os 4 elementos são as substâncias primordiais. Ou podemos dizer também que as relações dos 4 elementos, as relações que existem entre os 4 elementos, que é a arqué de Parmênides, que é aquilo que é responsável pela criação de tudo que existe. Seguindo mais um pouquinho, temos Demócrito. Demócrito, a influência é inegável, né? A concepção que existe uma semente, uma substância que se agrupa para formar tudo que existe, né? O conceito de átomo, né? A negação, tomo, divisão, algo que não pode ser dividido. Vocês já viram isso em química, provavelmente, né? Em física, talvez também. A história das demonstrações atômicas de Demócrito, Leucipo e Companhia Limitada. Então, até hoje a gente preserva esse pensamento de Demócrito que existe uma partícula que ela é indivisível. O átomo já mudou suas configurações, ele pensava a princípio o átomo como uma esfera. Depois vocês viram lá no decorrer da história que essa esfera ela vai ganhando energia, vão se identificando energia, até chegar no conceito de átomo que nós temos hoje, que na realidade é energia e vácuo, né? Um núcleo e elétrons orbitando esse núcleo. Na verdade, a energia e vácuo não é mais uma esfera, né, enquanto matéria propriamente rígida,
mas ainda existe a possibilidade de indivisão, né? Hoje já se divide em elementos menores, quarks ou outros elementos dos átomos, mas mesmo assim ainda há uma substância primordial, um elemento singular nesse processo, que a gente pode chamar tranquilamente de átomo. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, aí voltando, né, que foram os dois temas principais do trabalho que vocês fizeram, alguns de vocês leram o texto. Aí eu sugiro, pessoal, que vocês façam a leitura, tá, desse livro aqui dos textos básicos de filosofia, porque na próxima aula, dado o tempo, nós vamos entrar em Platão, em Aristóteles, e entender o pensamento de Parmênides e Heráclito ajuda a gente entender o pensamento de Platão, né, dada a influência que ele tem, em especial o dualismo platônico, a ideia de mundo inteligível e mundo sensível. Mas, indo a eles, né, Heráclito é o primeiro que nos é apresentado aqui no texto, no poema das duas vias, e aí ele vai deixar evidente que existe uma energia, existe um fogo, existe um processo de construção e desconstrução, Heráclito, perdão, né, o mobilismo, fragmentos do mobilismo. Existe um processo de construção e desconstrução constante. Existe uma energia presente em nós, presente em tudo que existe, presente em toda a realidade da natureza, que constrói e destrói. Então, para ele, a arqué não é só o fogo físico, mas a relação que o fogo tem com a realidade, né? Essa ideia dos contrários, né? No fragmento, ele coloca no fragmento 67. Perceba que a gente tem ainda uma contribuição da mitologia, né? O Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome. Toma formas várias como fogo, quando misturado a especiarias, toma o perfume de cada uma. Ou seja, o fogo enquanto elemento que transforma as realidades, né? Então, o ouro ele só é possível de ser extraído a partir do fogo. O fogo, quanto misturado com algumas especiarias, né? A questão que ele exemplifica com incenso. Então, o fogo também enquanto transformação física, mas também o fogo enquanto transformação subjetiva, né? Ou metafísica, no sentido de mudança, né? De mudança contínua. Tem uma frase que é atribuída a ele, a ideia de que o homem não entra duas vezes no mesmo rio. Não porque só o rio já passou as águas daquele rio, mas houve uma mudança, houve uma transformação da realidade daquele indivíduo que entra no rio, né? Ele já não é mais o mesmo e o rio também não é mais o mesmo. Então é importante a gente ter presente no pensamento de Heráclito essa ideia do fogo enquanto processo de transformação e também esse devir enquanto processo de conflito de opostos. A necessidade dos contrários, das oposições para transformar a realidade, né? A ideia que temos, e depois isso aparece em Hegel também, né? Eu tenho uma tese, uma antítese para fazer uma síntese, né? É importante a gente ter esse processo de entender as relações contrárias para que a realidade exista e seja transformada. Esse pensamento, pessoal, de transformação, aí joga uma pergunta para vocês, né? Se eu pegar essa ideia de fogo, de devir, e transpor ou passar ela para uma questão mais pensando como sofistas e Sócrates, se tudo que existe é mutável, né? Ou seja, tudo que existe está em constante transformação, né, de forças de contrários, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Nessa perspectiva, pensando nos valores morais, Carlos, eu caí aqui existe uma verdade aqui. O que você absoluta? falou aí? Olha, eu acredito que não. Desculpa, você já respondeu. Pergunta. Eu também. Tá, eu falei o seguinte. Tá. Só para o Enzo não ficar sem colocação. Considerando que não, né? Considerando que no pensamento de Heráclito existe uma constante transformação da realidade, das coisas que existem, né? Um constante conflito de opostos. Se a gente pegar esse pensamento e extrapolar ele no nível da moralidade, do comportamento humano, existem verdades absolutas? Foi essa a pergunta que eu fiz, e a grande maioria disse que não. E é exatamente isso, pessoal. E esse pensamento de Heráclito, ele influenciou os sofistas. Lembra do relativismo dos sofistas, que nós vamos ver na próxima aula de novo? Os sofistas não vão dizer que o homem é a medida de todas as coisas, mas espera aí, o homem é mutável, como Heráclito coloca. Se o homem é mutável e o homem é a medida, o que é a verdade? No próprio homem, para mim, a minha verdade ela pode ser mutável, inclusive, né? Porque
o que eu sou hoje, amanhã eu sou outra coisa. Então, o que eu acreditava como sendo verdade hoje, amanhã não necessariamente vai ser a mesma coisa, né? Faz sentido isso para vocês, pessoal? É, pode ser que hoje esse seu pensamento seja válido, né? Mas amanhã pode ser que não seja mais válido, né? É importante ter essa consciência também, né, pessoal, como seres sociais que somos, de que concepções hoje aceitas amanhã podem não ser mais aceitas, podem não ser verdades. Nós já vimos isso lá na filosofia da ciência, né? Um paradigma científico é uma verdade aceita naquele momento, dada aquela circunstância. Mas é importante a gente pensar isso, extrapolar isso para a questão social. Por que eu estou mencionando isso já? Porque isso aparece no pensamento. Eu não entendi, mas enfim, peraí que você já me explica. Isso já aparece no pensamento. Ah, sim, sim. E certamente é possível, isso vai cair nos vestibulares e vocês conseguem colocar isso nas redações de maneira tranquila. Isso aparece no pensamento depois de Sócrates, dos sofistas, de Aristóteles, enfim, durante toda a história da humanidade, né? É importante ter isso em mente, principalmente para a próxima aula que a gente vai falar sobre Platão e Aristóteles. Eu sei que já deu horário, pessoal, mas deixa eu só fazer um comentário sobre Parmênides, tá? Parmênides, que aí sim, né? Agora falando corretamente, nós vimos lá o poema das duas vias. Parmênides vai dizer que as realidades são imutáveis, né? Que existe um ser, ou os seres, né? Aqui começa a discussão sobre o ser, propriamente dita, e que toda a aparência, ela mesmo sendo modificada, na sua essência há uma imutabilidade. Então o ser ele é e sempre será. Se a gente pensar no pensamento de Aristóteles, isso é possível de ser aplicado também ao motor imóvel, né? Mas eu queria jogar isso para vocês, tá? Vocês são... Não existe resposta errada. Peraí que eu perdi. Não existe resposta errada na filosofia. Mais ou menos, viu? Kennedy Campbell, ótimo. Não que não existe resposta errada, tá? De acordo com o contexto, você pode ter pensamentos diferentes, né? O certo e errado pra gente, pessoal, na filosofia é muito relativo, de fato, tá? Existem aquilo que já é um pouco mais aceito dentro do campo da filosofia, e aquilo que pode ainda ser discutido. A grande questão da filosofia, ou a grande maravilha, ou a grande beleza da filosofia é justamente dar a possibilidade que nós discutamos, façamos constantes discussões sobre pensamentos e reconstruímos esses pensamentos, né? Lembra de Derrida? A ideia da reconstrução. Mas só para a gente poder fechar para vocês irem embora, voltando à minha pergunta. Vamos pegar, então, o Heráclito, depois a gente vai voltar um pouquinho em Parmênides, tá? Porque não deu tempo de terminar. Heráclito vai dizer que tudo que existe é transitório, muda. Parmênides vai dizer que não, que existe uma imutabilidade, existe algo imutável no ser, né? O ser é imutável. E aí eu gostaria de dar a resposta de vocês, ou uma contribuição, por favor, para a gente finalizar. Quando eu falo do ser humano, quando eu falo do eu, você, nós, qual dessas realidades parece mais convincente para vocês e por quê? Heráclito vai dizer que é o fogo. Já parei a gravação, tá, gente? Heráclito vai dizer que é o fogo, que há uma mutabilidade, e Parmênides vai dizer que há uma imutabilidade, que o ser é e sempre será. O ser, vamos pensar nós, seres humanos. Eu, você, indivíduo. Mas existe alguma coisa no ser humano, não só a classificação enquanto espécie, mas existe alguma coisa no ser humano que, na visão de vocês, é imutável? Alguma característica própria do ser humano?